O professor Eduardo, ele tem experiência na área de educação e sociologia, com ênfase em educação inclusiva e inclusão social das pessoas com deficiência. Então, professor Eduardo, seja muito bem-vindo e estamos aqui todos aguardando pela sua tão esperada fala. Boa noite a todos e a todas presentes, né? É um prazer enorme estar aqui. Estou muito feliz de ver ex-alunos, alunos atuais, colegas, professores. Primeiramente, eu parabenizo a professora doutora Lenilda Cordeiro de Macedo pela iniciativa tão importante, e tão atual, uma necessidade atual de discutirmos sobre os direitos humanos, né? Eu acho que a gente está num momento muito difícil que estamos enfrentando, extremamente importante a gente hoje discutir os direitos humanos, né? Então, sempre é muito importante, se a gente for fazer uma análise na história da humanidade, a gente vê essa importância muito grande e os direitos humanos, em alguns momentos, sendo respeitados e em outros momentos não sendo respeitados, né? Então, algo extremamente importante, a gente está aqui discutindo direitos humanos em pleno século XXI, não é? E eu acho, aí eu trago uma palavra, não é, de um sociólogo, dois sociólogos que eu gosto muito. Um foi meu professor, que é o Michel Maffezoli, no doutorado, e o Bauman, né? O Bauman e o Maffezoli fala que, sem dúvida, estamos na pós-modernidade, né? Então, o que seria a pós-modernidade? A pós-modernidade é esse advento das novas tecnologias, que estamos vendo esse advento enorme. Estamos aqui conectados, rompemos fronteiras, né? Então a gente hoje pode se comunicar em segundo com o Japão, com a China, né? Chegamos à Lua, descobrimos a Lua, fizemos tantas descobertas fantásticas, tantas descobertas de vacinas, tantas descobertas de remédios, né? Então, temos um antibiótico recentemente, com um pouco mais de 100 anos, uma descoberta extremamente importante, né? Mas continuamos com algo assim realmente muito difícil, o pensamento, né? Ainda continuamos com o pensamento arcaico, né? Então, nós no pensamento, a gente não evoluiu como evoluiu nas tecnologias. Então, é isso que caracteriza, segundo o Bauman, né, e segundo Michel Maffezoli, é o que realmente caracteriza a pós-modernidade, né? É esse advento das novas tecnologias, né? Essas grandes conquistas do homem na tecnologia, na ciência, mas o pensamento arcaico, esse arcaísmo que é extremamente presente no imaginário humano, né? Então, o que seria o arcaísmo? O arcaísmo seria esses valores, né? Esses pensamentos que a gente ainda traz extremamente forte a algo de 2.000 anos atrás, né? Então, depois de tantas guerras que nós tivemos, de tantos genocídios que nós tivemos, ainda temos a necessidade de discutir sobre direitos humanos. Então, vejo que pouco a gente evoluiu. Como pouco a gente evoluiu, né? E aí, quando o Lenilda me convidou, né, para a palestra, eu fiquei super feliz, né? E aí eu olhei a temática, né, a educação em direitos humanos na perspectiva da educação inclusiva, né? Então, eu trabalho como professora Helena, já é formada, ex-aluna, muito querida, ela falou, né? Eu trabalho com pessoas com deficiência. Então, essa parte da inclusão, da educação inclusiva, que é extremamente ampla, extremamente rica, extremamente fecunda, né, que precisa ser discutido bastante, eu vou dar um foco na pessoa com deficiência, né? E que é algo extremamente que é a minha área, tá certo? Mas antes de chegar, então eu falei, o que é que eu vou trabalhar com a pessoa com deficiência, né? Então eu trouxe a Convenção Internacional dos Direitos Humanos da Pessoa com Deficiência, né? Eu acho que casaria bem com esse momento atual, tá certo? Tem uns slides que eu vou daqui a pouco colocar para a gente discutir essa Convenção Internacional dos Direitos Humanos da Pessoa com Deficiência, certo? Só que antes de chegar nessa convenção, eu acho que tem algo extremamente importante que a gente deve refletir, não é? É a questão dos direitos humanos. Quando nasceu os direitos humanos, né? Então, para muitos autores, ele nasce num movimento chamado Iluminismo, no século XVIII, né, na França, a Revolução Francesa, como teve um dos grandes precursores, fundadores, o Diderot, né, que é um francês. Então, ele começa a primeira declaração dos direitos humanos, a francesa, depois teve a norte-americana,
e ele começa nessa necessidade, né, desse Estado laico, por exemplo, que é uma das reivindicações do iluminismo, né, esse não fundamentalismo religioso. O Estado laico seria um respeito a todas as religiões, né, onde todas as religiões elas se abraçariam, né? Então, seria essa uma das defesas, esse rompimento, né, com os fundamentalismos religiosos e outras questões. Então, é extremamente importante, né, esse respeito a todos os pensamentos religiosos, né? Então, nasce a Revolução Francesa, né, que é extremamente forte com o Iluminismo, e começa a discutir os direitos humanos, né? Só que tem um outro autor, que é um alemão, chamado Hans Joas, né? Hans, H-A-N-S, e Oas, que é J-O-A-S, né? Porque o J em alemão tem som de I, né? Então, como Jung, né? Que tem som de I também, né? Então, ele tem um livro chamado A Sacralização da Pessoa. Até procurei esse livro há pouco tempo aqui e eu não encontrei. Eu tenho esse livro. A sacralização é a sacralidade da pessoa, né? Então ele vai falando que os direitos humanos ele começou quando o outro começou a ser sagrado para nós, né? Então ele não começa na Revolução Francesa nem no Iluminismo. Ele começa quando o outro é sagrado para nós. E os direitos humanos, ele não só começa quando esse outro é sagrado para nós, mas ele é respeitado e ele continua quando esse outro é sagrado para nós. Então, se esse outro não for sagrado para nós, é como se não existisse direitos humanos para esse outro, né? Como não existisse. Então, quando a gente vê o que é sagrado, seria algo que é cuidado, algo que é respeitado, algo que é valorizado, né? Então, tudo aquilo que a gente não é só uma questão religiosa. Você pode não ter nenhuma religião e você vê algo sagrado para você, né? Você vê algo que você deve cultivar, você deve cuidar, você deve valorizar, você deve respeitar. Então, isso é sagrado para você. Então, tudo aquilo. Então, ele começa a falar, esse autor, esse filósofo, né, alemão, contemporâneo, vivo ainda, é professor da Universidade da Alemanha, ele começa a falar que toda essa história dos direitos humanos, ele começa quando esse outro for sagrado. Só que essa noção de sagrada, ela acaba tendo uma variação para o grupo, né? Por isso que eu coloquei um pouquinho a bandeira de propósito, viu, da Tunísia aqui atrás de mim. Eu sou muito defensor do Estado palestino, né? Eu acho que o Estado palestino é um direito que tem, como o Estado de Israel também é um direito, o Estado palestino também é um direito também, né? E é como se o Estado palestino não fosse sagrado para nós do mundo ocidental, né? Então, o Estado de Israel ele é sagrado, até porque o Estado de Israel ele tem algo religioso, as crenças religiosas muito próximas da nossa, isso acaba facilitando, apesar de Israel não ser cristão, né? Não tem o cristianismo, eles são judeus, né? Eles não veem o Cristo como um Messias, mas ele tem uma aproximação muito grande na questão do Velho Testamento, desse mundo ocidental de cristão, né? Então, ele começa a ser, esses judeus, a ser algo muito sagrado para nós, né? E os muçulmanos, por ser algo mais distante, uma cultura mais distante, então não é uma cultura cuidada por nós, não é uma cultura valorizada por nós, consequentemente também acaba não sendo uma cultura respeitada por nós, né? Então, os direitos humanos acaba sendo muito frágil para a comunidade muçulmana e muito forte para a comunidade judaica. Todos nós, a gente lembra do genocídio, né? Todo lembra do genocídio da Segunda Guerra Mundial, o massacre da Segunda Guerra Mundial, né? Um massacre terrível que foi a Segunda Guerra Mundial. Mas não foi só os judeus na Segunda Guerra Mundial. Não foi só os judeus massacrados. Né? Foram os ciganos, foram os árabes, foram a comunidade LGBT, né? QI mais talvez não existisse naquela época. Né?
Mas, então, teve toda uma grande comunidade que foi também massacrada e exterminada, né? E acabando isso tudo, ficando grande foco na questão do judaísmo, né? Então você começa então outros genocídios também aconteceram. Tivemos o genocídio armeniano da Armênia em 1918, que matou mais de 1,5 milhão de armênios. E a gente não fala no mundo ocidental do genocídio armeniano. Nós tivemos o genocídio na África, né? O genocídio na África Central, que foi colonizada pelos belgas, em Ruanda, que tem até o filme que eu recomendo, Hotel Ruanda, de duas tribos, né? Duas tribos de Ruanda, que uma massacrou a outra, e foi um genocídio financiado pelo mundo. Mas ninguém fala também desse genocídio de Ruanda, né? Então eram negros, né? Comunidade negra africana da África Central. Então, e os direitos humanos dessa comunidade, né? Então, quando existe um massacre na África, é a mesma coisa de um massacre na Inglaterra? Quando existe um massacre em uma escola na África, é a mesma coisa do massacre em uma escola francesa, com pessoas brancas, ocidentais, para lá? É a mesma coisa. Então, se existe um massacre em um bairro de classe média no Rio, em Copacabana, classe média alta, é a mesma coisa de um massacre que teve recentemente na comunidade, né, na comunidade de Jacarezinho, comunidade do Alemão em São Paulo, né, em comunidade de Teresópolis, Marisópolis também, né, é a mesma coisa, não é? Não é. E os direitos humanos está onde? Né? Então, aí volta a questão do autor, né, do Hans Joas, que ele coloca, né? Então, é o sagrado. É o que é sagrado para você, independente de religião ou não. Né? Independente de religião ou não. Né? Então, eu acho que quando a gente for falar de direitos humanos, a gente tem que olhar todos como sagrado, não é? Todos como importante, todos como ter cuidado com esse outro. Né? A gente sabe que o Brasil é o país que mais mata mulheres trans do mundo. A gente mata mais do que países muçulmanos. Né? Eu tive no Marrocos, né, em 2010, mais ou menos, passei uns 2 meses em Marrakech, né, e eu vi mulheres trans no Marrakech. Eu perguntei como é que pode ter mulheres trans no país muçulmano. Eu mudei completamente minha visão, entendeu, do que era um país muçulmano. Né? Então, assim, eu tive na Tunísia, em Tunis também, e vi também mulheres trans na Tunísia. Entendeu? Então, é claro, então elas acabam entrando, elas têm o mesmo, acaba tendo o mesmo status, o mesmo lugar social que as mulheres têm lá. Ela perde toda essa questão do homem, entendeu? Então, de usar o véu, tudo mais, né? Mas, assim, eles, puxa vida, então, esses países, então, o nosso Brasil, em termos de proporção, mata mais do que eles. Né? Então, é algo realmente assustador. Né? Então, a gente começa a perceber o que é que está acontecendo, o que é que acontece, né, com o Brasil, com esse tempo todo, tá certo? Então, eu acho que uma discussão extremamente importante, quando a gente discute direitos humanos, né, é ver que essa Declaração de Direitos Humanos de 1948, que elas começam pós-guerra, em razão do massacre de judeus, e que outros massacres aconteceram na história, mas precisou da morte dos judeus, matar algo que seja sagrado para começar os direitos humanos, que antes de 1948 tivemos muito massacre. Como eu falei, em 1918 tivemos o massacre dos armenianos, mas precisou de matar algo sagrado para o mundo ocidental para ter uma legislação dos direitos humanos. Né? Tivemos algo vergonhoso para as Américas, América do Sul, América Central e América do Norte, que foi os povos escravizados. Foi um massacre que nós tivemos da África muito grande. Né? Tirar reis, rainhas, uma população, cidadãos africanos e escravizar no Brasil, né? E isso foi extremamente forte, isso foi um genocídio muito grande com os povos africanos. Nós temos uma dívida, a América, as Américas têm uma dívida muito grande com a comunidade africana, por isso que eu sou a favor da lei de cotas. Né?
A lei de cotas é uma dívida que nós temos, entende? Extremamente importante, não é algo para ser eterno, mas é algo para ser emergencial, 10, 15 anos, 20 anos, até que a escola pública volte a ser o que era antes, né? Que meu pai terminou na escola pública, fez o exame de admissão para entrar no Liceu Paraibano, né? Então, nós temos o genocídio, mas nenhuma legislação foi criada. Né? Nenhuma legislação foi criada. Então, precisou de milhões e milhões de judeus, né? Algo sagrado para o mundo ocidental, para se criar uma legislação. Né? Esse terrível momento que foi a Segunda Guerra Mundial, esse massacre terrível que foi com o povo judeu. Né? Então, a gente começa a perceber. Então, é isso que a gente deve começar a discutir direitos humanos, a gente olhar, não é, que esses direitos humanos, ele tem etnia, ele tem cara, ele tem economia, ele tem questões sociais, questões étnicas, sociais. Entende? Então, assim, para os animais existem direitos humanos? Podemos matar um bode à paulada e ficar todo mundo rindo? Eu fui uma vez eu estava dando aula em Monteiro, e aí saí de Campinas às 5 da manhã, porque é um pouquinho distante, eu dirijo muito devagar, extremamente devagar, né? Não gosto de dirigir, não dirijo bem, então dirijo muito devagar. Então, quando eu passei ali antes de Sumé, tinha algo pendurado, né? E tinha uns homens bebendo, né, café, eu acho, comendo, né, e algo pendurado, assim, eu não entendi bem o que é. Né, o que é. Eu fui passando bem devagarzinho, olhando. Gente, quando eu olhei, fiquei super triste. Né? Era um bode. Passei 2 anos sem comer carne, voltei a comer há pouco tempo. Mas era um bode e um pedaço de pilão, um pedaço de pilão assim, esse bode estava gemendo. Quer dizer, puxa, quem é o animal ali irracional? Né? Quem é o animal irracional? Quem é o violento? Quem está violentando a lei? Sabe? Quem está violentando a vida, o direito à vida? A gente pode ter, então, não existe direitos humanos para os animais. Matam de qualquer jeito, o porco também mata com paulada, o coelhinho mata com paulada, né? Uma das comidas mais típicas da França, né, que é o foie gras, que é o fígado do ganso, né, ele dá comida excessiva ao ganso até que ele morre, ele tanto se empanzinado, que o fígado está bem cheio, então ele morre do doença do fígado. Aí mata ele, cuida, né, uma crueldade, né, e aí a gente acaba matando. Então, direitos humanos não é para todos, é para uma parte, ele tem cara, ele tem questões sociais, ele tem questão econômica, ele tem questões étnicas, raciais extremamente fortes, né? Que você começa a ter isso. Então, quando a gente discute direitos humanos, a gente tem que discutir nessa perspectiva. Não é extremamente importante a gente discutir, tá certo? Eu vou agora pegar aqui os slides, uma janela, para a gente ver. Acho que é isso. Né? Então, aí eu trago, né, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, é uma convenção da ONU, né? E nessa Convenção da ONU de 2006, então ela traz um outro conceito de deficiência, ela começa a trazer uma outra... Peraí, apareceu um negócio aqui no computador. Né? Então, ela traz um outro conceito. Então, a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, adotada pela ONU, a Organização das Nações Unidas, em 13 de dezembro de 2006. Né? Foi uma reunião da Assembleia Geral para comemorar o Dia Internacional dos Direitos Humanos, sendo um marco para muitos militantes da justiça e equidade sociais e para o seu público destinado. Né? Então, ela tendo esse documento 50 artigos. Eu vou trazer alguns mais importantes. Né? Então, o propósito da presente convenção é o de promover, proteger e assegurar o desfrute pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por parte de todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua inerente dignidade. Né? Então, a pessoa com deficiência, então, com essa declaração, com essa convenção, começou a ter uma outra definição de deficiência. Né? Então, uma deficiência muito ligada à questão social. Né?
Então, pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas. Então, você veja que nesse conceito, né, um conceito extremamente social, que respeita o direito do outro, ele começa a entrar uma palavra fundamental, que seria barreiras. Né? Então, em interação com as barreiras, né, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade. Né? Então, ele começa a ver se a pessoa tem uma deficiência e essa deficiência ela é impedida de ter uma melhor interação na sociedade pelas barreiras presentes na sociedade. Né? Então, a gente começa a perceber que já vem aí algo extremamente, uma deficiência também dos lugares sociais. Né? Então, se os lugares sociais ele não responde, né, ele não é acessível, ele tem a sua deficiência também. Então, a deficiência não é só um conceito ligado a uma pessoa, mas um conceito também ligado ao social. Então, se eu sou cego na minha escola e a minha cegueira está me impedindo de interagir com os outros, com a escola e com os outros, então eu sou deficiente, porque a escola me faz ser deficiente. Né? Então, o lugar social, ele constrói a deficiência. Agora, se na minha escola eu tenho impressora em braille, eu tenho livro em braille, eu tenho material em alto relevo, eu tenho tudo que é acessível, de acordo com minhas potencialidades, que é a audição e o tato, então a cegueira para mim não é problema nenhum. Então a escola não me faz ser cego. Não é? Então, se eu estou numa escola, eu sou surdo, eu não tenho intérprete, então a minha surdez me impede eu me interagir com meus colegas e com minha escola, então a minha escola me faz ser surdo. Né? Então, agora, se na minha escola eu tenho um intérprete, né? Tem curso de Libras para os meus colegas de sala de aula, para os meus professores, se eu tenho um trabalho que explora imagem, né? Porque meu mundo é visual, a minha potencialidade, a minha habilidade é visual, então eu realmente, não, a minha surdez não me atrapalha, eu não sou surdo. Né? Então, esse conceito ele começa a ser vigorado, né, com a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E aí esse conceito ele reflete extremamente importante na Lei Brasileira de Inclusão, na LBI 2015. Né? Então ele traz o conceito da LBI 2015 é um conceito baseado nesse conceito da pessoa, da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU de 2006. Né? Então, assim, começa a discutir numa perspectiva dos direitos humanos, dos direitos do outro, e você vê a potencialidade do outro. Né? Você tem que ver a habilidade do outro. Você não pode estar focalizando em algo que numa lesão, no caso da pessoa com deficiência, que o outro tenha. Né? Todo procedimento pedagógico, você como pessoa, você tem que centrar na habilidade do outro. Então, a habilidade da pessoa cega é onde? Né? Na audição e no tato. A habilidade do surdo é onde? Na visão. A habilidade da pessoa com deficiência intelectual é aonde? Não é? No concreto, você sair da subjetividade, né? Você falar o mais concreto possível. Né? Você trabalhar com objetos concretos, né? Os jogos matemáticos, dourado, tangram, torre de Hanoi, é extremamente importante para alfabetizar a criança com deficiência intelectual. Né? Então, isso aí é extremamente importante. Então, e a outra questão, né? Uma das grandes barreiras, as barreiras atitudinais, quer dizer, os estigmas, né? Que dificulta o outro a ter direitos, né? O direito de aprendizagem. Né? A criança com deficiência intelectual ela tem um direito à aprendizagem, a criança cega tem um direito à aprendizagem, o adolescente cego, o adolescente surdo tem direito à aprendizagem. Agora, para que esse direito seja estabelecido, temos que romper com muitas barreiras. Né? E uma das barreiras é as barreiras atitudinais. Né? Aí vem a questão da pós-modernidade que eu falei no início, o pensamento arcaico que nós temos em relação ao outro.
Então, é extremamente estigmatizante a pessoa com deficiência. Então, chega uma pessoa na cadeira de roda ou numa cadeira motorizada, e eu já vi muito esse discurso, a professora fala, puxa, logo da minha sala. Eu digo, gente, qual é o problema da minha utilizar a cadeira motorizada? Né? O único procedimento que a escola pode fazer é uma sala no térreo. Mais nada. E rampas e banheiro adaptados e pronto. Se ela tem os membros superiores que ela coordena, escreve tudo, sem problema nenhum. Né? Então, essa visão estigmatizada que temos em relação ao outro é extremamente forte. Né? Então, os lugares sociais ainda são delimitados. Né? Então, quem é o médico? Quem deve ser o juiz? Quem deve ser a professora? Quem deve ser a... Eu tenho uma amiga minha que ela é afrodescendente, né? E ela é uma professora de artes, fantástica, em uma escola religiosa de João Pessoa, ela hoje trabalha em outro local, e assim, várias vezes, né, vários pais, às vezes, perguntou a ela, né, se a professora está aí, né, e ela sendo professora, como se não via ela como professora, né, dali. Então, ela não, assim, é como se aquele lugar social de escola, de nome, religiosa, de pessoas de classe média alta, de João Pessoa, então não poderia ter ela lá, nesse lugar social. Né? Então, isso é muito sério, isso é extremamente sério. Né? É como também tem colegas que são médicos, né? E aí sempre tem essa noção do médico ou rapaz branco, sabe? Que aí você acaba fazendo. Então, tudo que foge esse estigmas, eles acham como estranho, né? É a questão do estranho, né? Do estrangeiro, né? Esse estranho, né? Que você coloca. Né? Então os lugares, eles são determinados, eles são extremamente determinados, né? Extremamente determinados na nossa sociedade. E os direitos humanos vêm para romper essa questão, né? Ele vem para romper essas questões. Então, o direito à aprendizagem vem para romper essas questões. Eu até falei hoje de manhã para a turma de Lívia, eu acho que foi na turma de Lívia, né? Eu dei aula na turma de Lívia, hoje de manhã, ou não sei se foi ontem à noite, mas que quando se vê uma menina, né, branquinha, né, que se vê uma menina branquinha, cega, as fala, ai, que pena, por que ela é assim? Por que ela é tal, para lá, para lá? Quando se vê uma menina, sabe, branquinha, vindo da comunidade pobre, carente, afro-brasileira, afrodescendente, aquilo é até invisível para as pessoas. É até invisível para as pessoas. Não tem direitos ali, é como se não tivesse direitos humanos para elas. Como é invisível para as pessoas, né? Eu até falei do exemplo de duas irmãs e um irmão que eu conheço, que são brancos, muito bonitos, e a mãe fazia reciclagem, catava lixo, né? Catava lixo, né? E casou uma segunda vez, teve mais 3, 4 filhos. Então, esse primeiro casamento deles, né? Como essas 3 crianças elas tiveram oportunidade. Então, 2 famílias adotaram, conseguiram uma bolsa para essas 3 crianças, estudarem na escola particular de uma pessoa, 2 são enfermeiras hoje e o rapaz é jornalista, né? Radialista, por sinal. E aí eles conseguiram sair do lixo, né? Então, assim, incrível, né? Como eles são brancos, entendeu? E como eles conseguiram, como as pessoas tinham pena dele dali no lixo, né? Então, e os direitos humanos, né? Para eles, né? Então, eles acabaram conseguindo sair, foram mais fácil, né? Então, é o que hoje vem se estudando muito a intersecção, né? Ou a dupla estigmatização. Então, uma mulher negra deficiente é muito mais difícil para ela uma ascensão, né, do que uma mulher branca deficiente. Né? Então, a mulher negra deficiente, ela traz a questão da discriminação por ser mulher, por ser negra, por ser deficiente. Então, a branca, ela não tem essa questão que ela traz a questão afro-brasileira, afrodescendente, né, dessa discriminação. Então, é muito mais fácil para elas, né, o que os estudos falam hoje sobre a intersecção. Né, então, as coisas elas acabam se cruzando. Né. Tem uma professora, Letícia Carolina, né, que é da Universidade Federal do Piauí, que na palestra dela, ela sempre diz nas palestras dela que ela é uma mulher trans. Então ela fala, eu sou gorda, negra, trans e do axé. Né? Então ela traz que ela é
ela pratica uma religião de matriz africana, né? Então, ela fala, ela dá essa identidade para romper esses 4 estereótipos, né? Extremamente forte, né? A Letícia Carolina, né? Então, assim, e é isso que acontece muito com as pessoas com deficiência, que eu noto, tá entendendo? Então, começa a haver uma ascensão. Se a gente vê, por exemplo, as pessoas que entraram na UEPB, na universidade, com deficiência, são todas de classe média. Todas de classe média. Né? Todas de classe média. Mesmo que alguns vieram de escola pública, mas tiveram um trabalho, um reforço grande. Né? Então, eu digo a vocês todas, né? Todas, sejam um transtorno do espectro autista, sejam cegos, sejam surdos, né? Os 3 professores surdos que nós temos são classe média, média alta. São classe média, média alta. Tiveram escolas particulares, professores de Libras, aulas particulares, terminaram a faculdade, fizeram especialização, tem um que vai, provavelmente, começa o mestrado agora, né? Então, assim, você não é aquele surdo lá de gado bravo, não, do sítio, não, viu? Que anda quilômetros para ir para a escola, que tem um pai aí com muita dificuldade, recebendo um salário mínimo para sustentar 4, 6 pessoas. Né? Então, esses surdos acabam se perdendo no meio do caminho. Né? A gente vê, né? Então você começa a perceber, né? Os próprios deficientes visuais também, que terminaram na UEPB, você começa a ver que ele traz eles não tiveram outras barreiras, né? Que você começa a ver. Né? Então, assim, quando vem falando dos direitos da pessoa com deficiência, é um direito para todos. Então, a gente tem que lutar para esse direito da aprendizagem para todas as pessoas com deficiência. Né? Então, é, no artigo 2, né, ele traz-se, para os propósitos da presente convenção, é extremamente importante a gente facilitar a comunicação do outro. Né? Então, o direito à comunicação, né? O direito à língua, né? Você ter uma língua, e aí entra extremamente importante, né? A língua de sinais, né? A língua de sinais para o surdo, que no Brasil é uma lei que começou a ser criada em 2002, né? Então, a importância da língua de sinais para o surdo, né? A questão no poder, a discriminação por motivo de deficiência, então não se pode ter essa discriminação por motivo da deficiência na lei, um ajustamento razoável e o desenho é universal. Então, quando coloca que nesse processo de aprendizagem, né, é extremamente importante, esse desenho é universal, o que seria esse desenho universal quando a convenção coloca? Né? O desenho universal são as adaptações curriculares que é importante se fazer na escola. Né? São materiais acessíveis, né? Que vai além de serem adaptados. É a gente promover materiais acessíveis onde todos possam ter acesso à aprendizagem. Então, eu vou ensinar matemática de uma forma que todos aprendam, que todos estejam na sala de aula, surdos, cegos, criança com TEA, com transtorno do espectro autista. Então, eu vou trabalhar com a noção de desenho universal. Então, eu acho que muitos pedagogos aqui presentes, futuros pedagogos, pesquisem sobre desenho universal, que é o direito à aprendizagem. Os desenhos universais é garantido em relação ao direito à aprendizagem. Então, tornar-se o ensino acessível. Então, discutir como eu vou ensinar geometria para uma criança com deficiência intelectual, como eu vou ensinar geometria para uma criança cega, surda, não é? Então, aonde está a potencialidade desse aluno, eu vou pegar todo o meu procedimento pedagógico e vou focalizar nas potencialidades desses alunos. Então, eu vou ensinar dessa forma. Como eu vou ensinar relevo, montanha, geografia para uma pessoa cega? Né? Então, através dos mapas. Né? E aí eu faço uma ressalva para o grande trabalho da professora Sônia Lira, da UFCG, que ela tem um trabalho sobre cartografia tátil. Né? Ela tem vários artigos já publicados, um trabalho fantástico da Sônia Lira, que ela vem fazendo da geografia para cegos,
que ela começou a trabalhar isso daí com alunos com deficiência intelectual também, não é? Então, porque essa questão tátil dos bairros começou a ser algo que era concreto, porque explorava também a questão tátil, também a questão visual, de olhar esses mapas das pessoas. Começaram a ter interesse várias pessoas, os próprios surdos começaram a ter interesse. Então, você começa a encontrar saídas e procedimentos importantíssimos, né? Então, ela desenvolve um trabalho no Pré-MEM, né? aí do Catolé, na escola de Catolé, que recebe alunos cegos, e ela trabalha com todos em salas de aula. Então, isso é material acessível, não é um material adaptado. E aí é quando entra a noção de desenho universal, onde todos podem trabalhar. Então, um ambiente onde todos podem trabalhar. Isso é uma questão de direitos extremamente importante, né, que a gente se coloca. Né? Outra questão extremamente importante, né, é a questão que quando a gente fala em direitos humanos e pessoa com deficiência, é a gente discutir o que é normal e patológico. Né? Então, essa é uma discussão muito grande, porque o que é normal para a gente ainda é um conceito extremamente arcaico. A gente não discutiu até hoje, né, Lívia, na sala de aula, né, o que é normal. Então, uma criança cega é normal? Extremamente normal. A criança surda é normal? Extremamente normal. A criança autista com TEA é normal? Extremamente normal. Né? Então, o que é normal para uma criança com TEA? O professor quer que a criança com TEA fique quietinha em sala de aula. Ela não vai ficar, não é normal. Isso é anormal. Se ela ficar quietinha, ou ela está dopada de remédio, coitada, ou ela não é autista. Né? Ou ela não é autista. Né? Então, ela vai ter uma hiperatividade, ficar em pé, fazer movimentos repetitivos. Então, ela pode fazer tudo isso sem incomodar o outro. Então, vamos fazer um acordo, né? Vamos entrar num acordo. Você vai ter movimentos repetitivos, você vai ficar em pé, mas você não vai poder incomodar o seu coleguinha, mas pode ficar em pé. Né? Você pode ficar em pé, fazer movimentos repetitivos, levantar a perna, levantar a mão, cabeça, tudo, porque isso daí faz parte da sua comorbidade, da sua identidade, da sua construção. Né? Então, isso é normal para ele, né? Não é normal para mim, que eu não tenho uma hiperatividade, pelo menos até agora eu não descobri que eu tenho uma hiperatividade. Mas isso não é normal para mim, mas isso é normal para uma criança com TEA. Uma criança com TEA é extremamente normal. Né? Então, esse conceito de normalidade, a gente dando enfoque nos direitos humanos, a gente não usa um conceito de normalidade que seja ligado à questão dos direitos humanos. Né? A gente não usa, né? Ainda não usamos, ainda. Né? A gente não usa, tá certo? No artigo 3, ele vem falando que a presente convenção incorpora os seguintes princípios, né? O respeito pela dignidade inerente, independente da pessoa, inclusive a liberdade de fazer as próprias escolhas e autonomia individual. Né? Então, extremamente a gente dá autonomia para essa criança com deficiência. Então, muitas crianças com deficiência, ela não têm autonomia. Né? Então, um orientando aqui lá do mestrado, Jusilene, né, que foi até professor substituto também aí na UEPB, foi fazer um trabalho com uma criança cega, né, aí para uma cidade próxima de Campina Grande. A criança estava 3, 4 anos na escola. E aí ela começou a ver que a criança não conhecia a escola. Né? Ela não conhecia a escola. Como você não conhece a escola? Digo, não, no intervalo eu fico na sala de aula ou me leva para a refeição, para o refeitório. Né? Ou para a sala dos professores. Ele falou, não, mas é importante você conhecer a escola, sabe? Você vai no banheiro? Não, não vou no banheiro porque eu tenho vergonha, deixo para ir em casa, né? Porque eu não sei onde é que é. Então ela começou a mostrar essa escola, onde era o banheiro, e foi no pátio da escola. Ela falou, puxa, tem areia aqui no pátio, né? Ficou surpresa porque tinha areia no pátio, né? Então era uma criança que ela não tinha autonomia na escola, né? Então não, ela não pode andar porque ela é cega, não, ela não pode porque os meninos jogam bola. Sim, tem que jogar bola no canto que é para jogar bola, não pode jogar bola aqui no corredor. Então foi ensinar a ela a questão da mobilidade e para ela andar nessa escola, ela ter autonomia nessa escola. Então, não existe direitos humanos sem autonomia.
Se o outro não for autônomo, ele não tem os seus direitos respeitados. Então, é extremamente trabalhar com os direitos humanos, com a questão da autonomia da pessoa com deficiência. Né? Então, assim, eu acho fantástico aqui, eu vejo vários amigos cegos que moram super distantes, em bairros periféricos, e vêm para o Instituto dos Cegos sozinho. Então, pega o ônibus, atravessa a rua, né? E a gente tem que respeitar isso. Né? A gente tem que fazer com que o outro tenha esses direitos humanos, o direito garantido, garantir o direito do outro, garantir a cidadania do outro. Isso aí é extremamente importante que a gente faça isso. Né? Então, eu me lembro muito do Ricardo, que é professor substituto, que ele chegou e trabalha aí na universidade, e ele precisou de ter e no método do trabalho, né? Para poder ter para poder para poder ele no método do trabalho para ele ter poder ser admitido na UEPB como professor substituto, né? E aí o dilema, né, do médico, várias questões, então ninguém sabia Libras desse consultório, ele não é oralizado, tem que responder 1000 coisas no questionário, ele não entendendo o questionário, então ele sai de lá e vai me chamar para mim ir com ele responder aquele questionário. Né? Então, o direito dele não estava sendo respeitado. Né? Então, ele estava super preocupado, o outro dia era o último dia, né? E aí ficou muito difícil para ele. Né? Então, a questão do intérprete hoje, que está por lei, é um direito deles, né? Extremamente importante da comunidade surda, esse direito que seria esse direito à língua, né? Você ter uma acessibilidade na sua língua. Né? Se tem qualquer problema com você em aeroportos internacionais, você tem o direito, por lei, de chamar alguém para ser tradutor na sua língua, na sua primeira língua. Né? Isso aí é extremamente importante. Né? Extremamente importante. O que a gente pode a não discriminação que a gente teve, né, que a grande barreira são as barreiras atitudinais, as atitudes em relação ao outro é extremamente discriminatória, a plena e efetiva participação e inclusão na sociedade. Não existe inclusão social se não existir inclusão escolar. Se a criança está incluída na escola, ela automaticamente também está incluída na sociedade. Né? Se ela está excluída da escola, ela também está excluída da sociedade. O respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas com deficiência como parte da diversidade humana e da humanidade. Então, a deficiência ela faz parte da diversidade, né? É uma das manifestações do corpo na sociedade. Então, temos pessoas magras, pessoas gordas, pessoas louras, pessoas com 1,90 m, pessoas com 1,60 m, pessoas cegas, pessoas isso sempre existiu, isso é uma questão, isso faz parte da história da humanidade, são as várias formas da humanidade. Não tem que todo mundo ter 1,70 m, 1,80 m, não tem que todo mundo ser magrinho, não pode ser gordinho, não tem que todo mundo ter cabelo liso, puxado, de chapinha, de tudo mais, né? Não tem que todo mundo, sei lá, ter lente de contato, ter olhos claros, tá entendendo? Então, até hoje a gente discutiu na turma, né? Essa noção de beleza, de normalidade, é ainda um conceito grego-romano. Nós temos o mesmo conceito grego lá arcaico de 2.000 anos atrás. A estética, né? Então a normalidade, a beleza, ela pega uma questão da estética, né? Ela vai uma questão, ela segue a reta da questão da estética, né? E a estética antiga mesmo, grega romana, né? A estética grego-romana que ela coloca, né? Então, essa questão, né, do respeito, né, e ver a deficiência como uma forma, né, da diversidade humana, e aí a Débora Diniz traz isso muito bem, a Débora Diniz, professora da UNB, de Direitos Humanos,
a igualdade de oportunidades, né? Isso aí é extremamente importante, né? Então, você tem que ter a igualdade de oportunidades, né? Então, o que seria a igualdade de oportunidades? Então, você não pode pegar uma pessoa, né? Por exemplo, agora teve um menino que surdo que passou o projeto dele passou na seleção do mestrado, né? E aí ele foi para a entrevista. Então, ele tem que ter um intérprete, né, do lado dele, e aí a arguição, a forma que ele vai defender o projeto dele é muito diferente da forma que uma pessoa ouvinte vai defender, né? Até porque a escrita da pessoa surda ela é diferente da escrita do ouvinte. Então, a igualdade, né, de oportunidade é você realmente ver as diferenças. Você não pode avaliar da mesma forma, né? O surdo pode dizer: eu vou estudar, eu vou estudar amanhã, eu ir estudar amanhã, e está certo se você coloca de acordo com a língua que ele utiliza, né? Então, valorizar a igualdade de oportunidade, você dá a mesma oportunidade. Você não pode pegar um passarinho, um pato, eu sempre digo um passarinho, um pato, um galo, uma galinha, botar dentro do açude juntamente com um peixe. Vamos ver quem vai chegar primeiro do outro lado, né? Então, são diferentes, e as diferenças, extremamente básicas, né? Você pega um cachorro, um passarinho, então quem vai voar agora, entendeu? Quer dizer, então você tem que dar oportunidades para todos, né? Então, a convenção também traz importante a acessibilidade, que bate aquilo que a gente falou do desenho é universal, né? Então, a acessibilidade é extremamente importante, né? Então, a acessibilidade é importante. Então, assim, às vezes, muitos discursos me doeu muito, né? Aí em Campina Grande tem a FCD, Fraternidade Cristã das Pessoas com Deficiência, e eu tive um trabalho antes de sair para o doutorado na FCD, juntamente com uma pessoa que eu gosto imensamente, na época que era presidente, eu estava na presidência, que é Raminho, né, da FCD de Campina, gosto muito. Teve o Eduardo, de Esperança também, o Eduardo é de Esperança, também da PAI, acho que até vice-prefeito, eu acho, de Esperança, tudo mais, também foi da FCD, o Eduardo, né? E o Raminho também foi da FCD. Eu sou muito próximo de Raminho, Raminho é uma pessoa fantástica, né? E aí, um dos discursos das pessoas que estava falando que deixaram a escola, né? Que deixaram de estudar, porque usava cadeira de roda, né? A escola era super inacessível e não tinha como ir no banheiro. Então, e não tinha dinheiro para ir de fralda, todo dia fralda descartável, né? Até que às vezes ele ia de fralda descartável. E uma vez os colegas ficaram achando que ele estava com odor, né? E aí não ficaram próximo dele, né? Então, às vezes, ele fazia algumas necessidades e sentia depois, porque ele tem uma paralisia que ele não sente da cintura para baixo, né? Então, assim, ele deixa a escola porque não tinha o banheiro adaptado, né? E você vê aí a acessibilidade, né? Extremamente forte. Então, ele tinha vergonha de pedir alguém para ir com ele no banheiro, não tinha como ir com uma pessoa com ele no banheiro, né? É quando entra agora a questão do cuidador, né? Que já entra com as crianças, que vai ajudar no banheiro, alimentação, tudo mais, né? Então, se não tem acessibilidade, não vai ter igualdade, os direitos humanos não estão sendo respeitados dessa pessoa, né? A igualdade entre homens e a mulher, né? Extremamente importante, né? É, o respeito pelas capacidades e desenvolvimento de crianças com deficiência, o respeito pelo seu direito a preservar a sua identidade. Então, a identidade surda, né? Então, o direito de preservar a identidade. A criança é surda, a gente não pode moldar a criança para ser ouvinte. E aí é quando eu dei a minha grande crítica para as novas tecnologias, né? Então, as pessoas fazem um implante coclear nas crianças surdas, implante coclear, né? O implante na cóclea, que a cóclea tem um aparelho que estimula, o aparelho vai estimular a cóclea, e não quer que a criança aprenda a língua de sinais, porque aí vai dizer, não, ele não vai aprender a língua de sinais, porque se ele aprender a língua de sinais, ele deixa de ser oralizado. Então, ele vai ter que ser oralizado e não trabalhar com os sinais. Então, você está
preparando um surdo para ser ouvinte, que jamais vai ser ouvinte, e se comportar como ouvinte, né? Então, esse implante coclear, ele tem uma bateria que tem que ser carregada. Então, quando se tira essa bateria para ser carregada, ele é surdo. Quando bota essa bateria, ele é ouvinte. Então, veja que dilema coloca essa pessoa daí. Então, joga essa pessoa, esse surdo, numa região de fronteira. E toda região de fronteira é conflitante, extremamente conflitante, né? Extremamente conflitante. Uma região de fronteira é extremamente conflitante, né? Você tem que ter uma identidade, né, sua, extremamente importante. Então, trabalhar com a identidade da pessoa com deficiência é muito importante. Então, o cego tem que ensinar ele a andar de bengala, para dar autonomia, e a bengala faz parte da identidade cega, né? A identidade cega. Então, ele vai ter autonomia, vai bater naquela questão do artigo 2, né, que a gente falou anteriormente, e a questão da identidade cega. Então, a escola trabalhar com a identidade cega, né? O braille faz parte da identidade cega, né? A cadeira motorizada faz parte da identidade da pessoa com deficiência, né? Eu tenho uma grande amiga, né, que ela usa cadeira motorizada, a Dolores Fortes, da UFAL, da Federal de Alagoas, né? Teve no último Sinted e vai estar agora nesse Sinted. Ela faz tudo na cadeira motorizada dela, tudo ela faz na cadeira motorizada, e a gente foi para o congresso no Chile, né? Então, eu chego no congresso, eu chego no aeroporto em Santiago do Chile, de 10 da noite, juntamente com os alunos da UEPB, 10h30 da noite. Quando eu vejo, tá Dolores, noutra cadeira enorme, que não era dela, apavorada, e eu vou lá, Dolores, o que está acontecendo? Eduardo, a minha cadeira não chegou, a botaram a minha cadeira no outro voo, e não veio a minha cadeira, e disseram que me botaram nessa cadeira. E o homem ainda falou que essa cadeira aqui era muito boa. Olha que absurdo. E isso foi um caos, causou um constrangimento. Os professores da universidade lá fora esperando a gente, não podia entrar, porque era uma área de estrangeiro, a gente. Resumindo a história, 3 da manhã chega a cadeira de Dolores toda quebrada. Toda quebrada. Lá vai a gente brigar, tirar fotografia. Olha, isso foi um caos, um caos. Saímos de 4 horas da manhã, quase 5 horas da manhã. Cristiano Nepomuceno estava lá no Chile também, né? Jamerson estava lá no Chile, chegado uns dias antes, e foi uma questão terrível. Então, eu vou ter que ajeitar aqui mesmo, porque essa cadeira é meu corpo, é minha identidade. Eu não posso mudar. Ela já está de acordo com a minha coluna, ela já está do tamanho da minha mão, ela está com todo o tamanho. Né? Então, ficou eu, um outro aluno, também do mestrado, aí da UEPB, ela e a bolsista dela, do PIBI, que também estava no Chile. E aí a gente lá vai ajeitar, e aí encontramos uma pessoa fantástica, funcionário lá do aeroporto, um rapaz, espera aí, foi ajeitando, olha, em resumo, fizemos uma gambiarra na cadeira toda, ela deu entrada na ação para pedir outra cadeira, e saímos, e ela passou todo o congresso com essa cadeira super insegura, né? Com medo de cair, tudo, até que a universidade mandou uma pessoa ir lá, ajeitou, melhorou a cadeira dela, né? Então, aí depois ela conseguiu uma outra cadeira, pediram desculpa a ela foi para a justiça, mas rapidamente resolveu. Então, você vê assim, a falta de respeito muito grande. Né? Então, a cadeira dela, em vez de ir para Santiago do Chile, foi para Córdoba, na Argentina. E depois de Córdoba foi que foi para lá um carro. E aí, mas chegou quebrada. Né? Chegou quebrada. Né? Então, você vê assim, a identidade não é respeitada da pessoa com deficiência. Né? Essa identidade que não é respeitada, e é extremamente importante nos direitos humanos a gente respeitar a identidade da pessoa com deficiência. Né? No artigo 4, né, ele traz, né, essa importância de revogar ou modificar leis que sejam discriminatórias. Né? Então, muitas leis estão obsoletas em relação à pessoa com deficiência, e aí é extremamente importante repensar essas legislações em diversos países. Né? Promover a capacitação de profissionais e de equipes que trabalham com pessoas com deficiência,
A formação contínua é extremamente importante. A formação inicial ela não vai dar um suporte, ela é um começo importante, mas não dá suporte, né? É extremamente importante. Aí eu parabenizo mais uma vez a professora Lenilda por esse trabalho, por esse momento, que ela está fortalecendo a formação contínua, porque é extremamente importante. Fico muito feliz de ver aqui professores que estão na prática, né? Porque a formação contínua ela é essencial para se trabalhar em qualquer área, e aí eu digo de passagem na área da pessoa com deficiência, então é extremamente importante. É, é, extremamente importante, né, realizar ou promover a pesquisa e desenvolvimento de produtos, serviços, equipamentos, instalações com desenho universal. Então, fazer os produtos é extremamente importante. Aí a gente tem hoje algo extremamente importante, que são os mestrados profissionais. Eu adoro o mestrado profissional, eu oriento o mestrado acadêmico e o mestrado profissional, mas eu confesso, eu amo o mestrado profissional. Por quê? Porque no mestrado profissional a gente trabalha com o produto final, né? Então, o mestrado acadêmico, a gente faz a pesquisa de campo e não tem um produto final, é o mestrado acadêmico. E o mestrado profissional, a gente tem que ter um produto final. E esse produto final, ele acaba batendo, né, na questão desse artigo 4, né? Realizar ou promover a pesquisa e o desenvolvimento de produtos, serviços, equipamentos, instalações com desenho universal, né? Então, acho extremamente importante a gente promover isso. E aí tem uma professora da Federal do Rio Grande do Norte, da UFRN, que eu gosto muito dela, que é a Cláudia Krans, é uma gaúcha de origem alemã, que ela tem um trabalho fantástico na parte da educação matemática. Ela trabalha com desenho universal, então ela orienta, a tese dela é com desenho universal, então ela constrói jogos e materiais que sejam ligados ao desenho universal, e que todos trabalham, surdos, cegos, pessoas sem deficiência, autismo, altas habilidades, todos podem trabalhar, né? Então ela promove jogos com tabuleiros, né? Então ela vai trabalhando a questão do desenho universal, que isso é extremamente importante. Então esse mestrado profissional, eu acho que ele tem esse diferencial. Ele faz a pesquisa de campo, como o mestrado acadêmico faz, e ele desenvolve esse produto final, e aí isso eu acho extremamente importante nessa perspectiva, né? Proteção e a promoção dos direitos humanos da pessoa com deficiência, né? Então, garantir, proteger, isso daí é extremamente importante, né? Da pessoa com deficiência. Garantir seria dar acessibilidade para ele, ambientes acessíveis, né? No artigo 5, ela traz a questão da igualdade e não discriminação da pessoa com deficiência. Então, reconhece que todas as pessoas são iguais perante sob a lei de que fazem jus, sem qualquer discriminação, a igual proteção e igual benefício da lei. Deverão proibir qualquer discriminação por motivo de deficiência e garantir às pessoas com deficiência igual e efetiva proteção legal contra a discriminação por qualquer motivo. Deverão adotar todos os passos necessários para assegurar que a adaptação razoável que seja, né? Então, assim, garantir os direitos é extremamente importante, né? No artigo 6, ele traz a questão das mulheres com deficiência, e aí eu exalto a tese, né, de Adenise, que é cega de Campina Grande, por muitos anos presidente do Instituto dos Cegos, e hoje ela é professora da UFPB, aqui em João Pessoa. E a Denise, ela fez uma tese fantástica sobre mulheres cegas, né? Então, as mulheres cegas, acho que pode procurar na internet a Denise da UFPB, a tese dela, né, sobre as mulheres cegas, é uma tese muito interessante. Ela fala justamente dessa discriminação, né, de ser mulher e cega. Então, assim, vários discursos que ela escutou, que colegas escutaram, né? Então, como foi difícil para ela, bem mais do que o homem cego, né? Então, tem essa questão extremamente forte, né, que a gente coloca, que se coloca. Então, e aí, esse artigo 6, né, ele traz essa importância, né? Então, existe uma discriminação múltipla, né?
existe uma discriminação múltipla, que seria essa questão que a gente falou, da dupla estigmatização. Ela é estigmatizada por ser deficiente, estigmatizada por ser mulher, né? Então, a gente deve realmente fazer todo um trabalho, avançar, né, no desenvolvimento que trabalhe com o empoderamento das mulheres. Isso aí é extremamente importante. A escola fazer esse trabalho, né? Esse trabalho de empoderar, né, a mulher. A gente está vendo aí que momento triste que a gente viu agora desse DJ, né? Esse DJ paraibano, né, que está no Ceará, que fez essa violência terrível, aí que isso não pode ficar impune. Esse homem ainda não está preso, não sei por quê, porque não foi flagrante, passou 2 dias com a lei, né? A justiça, infelizmente, é cega, tanto que a imagem dela é como uma venda, né? Que ela está, mas ele já era para estar preso na cadeia e tudo mais. E você vê também um discurso de uma pessoa conhecida da mídia que falou esse Paraíba, né? Que falou esse Paraíba, né? E aí a nossa advogada atual, né? A Marielle falou e foi aí defendendo, achei fantástico, né? Essa defesa da Marielle. Então vem esse nome Paraíba, que já foi dito até por políticos também, né? Esse Paraíba. Né? Então, esse Paraíba não existe, né? Nós somos paraibanos, paraibanas. Né? Então, a gente coloca toda essa questão, Juliette, né, Cátia e Alberto? Então, a gente coloca toda essa questão extremamente forte, discriminatória, racista, né? Que se coloca. Então, empoderar, sim, as mulheres com deficiência, ela tem algo muito mais discriminado presente nela. Lenilda, está no horário, porque aí eu estou falando tanto, e aí tem um espaço para as perguntas, não é? Se você puder concluir, era importante, porque já vai Importante. dar 8 horas. Pois é, menina, eu acho que eu selecionei um material um pouco extenso, né? É, Pô, então, assim, as crianças com deficiência, eu fico no artigo 7, mas eu envio esse material. Vocês têm aí essas questões, como é que, Classroom, é chique, né? Tem Classroom. Então, eu vou mandar para você, Lenilda, esses slides, coloca lá no Classroom, né? Tá certo? Esses slides, que é um resumo da convenção, tá certo? Então, assim, né, a gente pode ver na Convenção a Criança com Deficiência, no artigo 7, né, ele vai falando de igualdade de oportunidades com as demais crianças e recebam atendimento adequado à sua deficiência e idade, para que possam realizar tal direito. Então, é extremamente importante que a escola faça adaptações curriculares, trabalhe com materiais acessíveis, né, e respeite a deficiência dessa criança, né? Os limites dessas crianças e as potencialidades dessa criança. Então, olha a potencialidade dela, a habilidade dela, aonde está a habilidade dessa criança. E que todo procedimento pedagógico ele seja direcionado à habilidade dessa criança. Isso aí é extremamente importante. Né? Então, que focalize a habilidade, né? Desenvolva essa habilidade, é extremamente importante. Tá certo? Então, eu fico por aqui, eu envio para a Lenilda colocar no Classroom, tá certo? E, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, discutir. Obrigado, Lenilda, né? Obrigado vocês. Né? Nós que agradecemos, foi por uma aula tão maravilhosa. Muito bom. Obrigado. Você trouxe, foi muito importante. Aí, Helena, veja se alguém quer fazer alguma pergunta, se tem alguma no chat. Veja aí com você e Adna. Certo. Sempre é muito bom ouvir o professor Eduardo falando, né? Principalmente porque ele falou de uma forma do direito, né? Dos direitos humanos de uma forma bem ampla. Aqui no chat nós não tivemos nenhum questionamento. Mas se alguém tiver agora alguma questão, alguma colocação que queira fazer, apenas elogios no chat, professor, né? Não esperaremos menos, muitos elogios. Se alguém tiver alguma colocação, pode levantar, clica na mãozinha, certo? Que a gente passa a palavra para vocês que vocês possam falar.
Natália Costa. Seu microfone está desligado, Natália. Boa noite ao professor Eduardo Gomes e os demais colegas que entraram após mim na turma. Eu quero primeiramente parabenizar o professor pela excelente explanação, e enquanto o senhor estava fazendo sua explanação, eu lembrei aqui de uma frase acredito que seja Ibram Kendi, né, num livro dele, Como Ser Antirracista, que ligou um pouco com a sua fala, quando ele diz: quando o mundo estiver unido na busca do conhecimento e não mais lutando por dinheiro e por poder, nossa sociedade poderá, enfim, evoluir a um novo nível, né? Então, acredito que a gente ainda um pouco está naquela sociedade contemporânea que Bauman falou. Apesar de estarmos com a tecnologia tão avançada, em outros pontos a gente está muito atrás. Era isso que eu queria colocar nesse momento. Obrigada, Natália. Carlos Wagner pediu também a palavra nesse momento. Professor, assim, nós ficamos enriquecidos, né? Se tivéssemos o tempo, talvez seria mais do que curto para ouvir todas as suas experiências e dinâmicas de vida durante tantos encontros que o senhor teve suas particularidades. Eu guardo aquela frase bem interessante de Hans Joas, quando falou a respeito da sacralização da pessoa, né? Vou procurar depois ver se eu adquiri esse livro, né? Só por suas indicações aí, eu já fiquei com água na boca, folhear ele, deliciar um pouco com esse livro. Porque, se nós olharmos, de certa forma, a sacralização hoje, nós teríamos uma palavra que cresceu tanto na mídia, cresceu tanto nas redes sociais, cresceu tanto nos aspectos sociais também, que é a empatia. É uma palavra que, de repente, ela criou um foco tão extraordinário que se falou muito. Mas, de fato, nas entrelinhas, quando a gente vai procurar experimentá-las, vivenciá-las em uma simples fila de banco, em um simples momento escolar, parece que ela some, não existe mais. E se tratando com uma pessoa com deficiência, no meu caso, lidando com crianças com deficiência, né, isso envolve muito todas as particularidades, desde a entrada, a saída dela na escola, todo esse envolvimento. Então, quando o senhor falou a respeito da criança com implante coclear, né, nossa, o quanto isso me saltou, porque eu passei por uma experiência semelhante, né, e eu me refletindo um pouco como eu poderia trabalhar, porque a família não quer a Libras, a família quer a oralidade. Então, fica num aspecto difícil, a gente vê quais percentuais, potencialidades a criança tem, mas às vezes essa dinâmica de vida, essa dinâmica de diálogo deve ser constante. Eu acredito que, diante disso tudo, só pode haver, de fato, me foge agora a palavra, deixa eu pegar aqui nos meus folhetos, achei, pronto. Essa igualdade que eu escrevo bastante, ele falando aqui, eu estou escrevendo, estou fazendo referência e por aí vai. Só pode haver uma igualdade, de certa forma, quando a palavra base-chave no seu alicerce, ela é diálogo. Ela é diálogo, né? Recentemente eu passei por uma experiência, né? Estou recebendo um pouco hoje, desde domingo estávamos na luta com meu irmão, que teve crises convulsivas, passou por um problema de saúde difícil, nós estávamos na luta, e eu estava ontem, né, estava numa fila que era essencial diante da atividade do bairro onde eu estou, me localizo, e, nossa, eu teria que sair às pressas com o carro para levar minha mãe lá no trauma, para que meu irmão estava lá, né, estava na UTI, ter sido direcionado na UTI. Eu disse, nossa, como é que eu vou fazer agora se eu tentar passar à frente das pessoas aqui, vai ter confusão na fila. Então, cheguei para uma pessoa, olha, a pessoa tá assim, tal, e uma pessoa lá atrás começou a falar, olha, fulano, teu irmão tá lá desse jeito, não corre, não, a gente organiza, você pode passar à frente, a gente dinamiza aqui, não tem problema, todo mundo tá aqui e tem que se ajudar. Nossa, eu fiquei extasiado nesse momento, né? Quando eu fiz, nossa, nenhuma dessas pessoas passou por um ciclo pedagógico, nenhuma dessas pessoas passou por um ciclo psicológico sobre empatia e estão vivendo de uma maneira tão rica nesse momento. Então, quando a gente tira para a nossa vivência particular,
Nossa, é algo extraordinário, professor, doutor Eduardo. E ouvir essas suas repercussões, isso, o quanto nos enriquece, né? Primeiramente, enquanto pessoas, como estudantes, como profissionais, né? E como ser humano, a base fundamental, como ser humano. Então, gratidão por tudo isso. Então, desculpa, pessoal, às vezes eu acabo me empolgando e falo demais. Muito obrigada, Carlos. E, assim, para encerrar, por conta do horário que a professora Lenilda ainda vai dar aula, não sei o professor Eduardo se vai dar aula ainda, mas tem aqui uma questão que é bem inquietante da Rayane Santos aqui no chat, que ela pergunta, professor, como você vê a questão dos direitos das crianças autistas, da acessibilidade à aprendizagem neste contexto de ensino remoto? O microfone, professor. Oh, desculpa, estava sem áudio. Então, assim, primeiramente, o TEA, o transtorno do espectro autista, ele tem que ser melhor compreendido, né? O que seja o TEA, né? Então, a criança TEA, ela tem TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ela tem o TOD, o transtorno opositor desafiador, ela não aceita não, né? Ela tem movimentos repetitivos, né? Ela tem que ter não pode sair ela tem que ter rotinas, a rotina de aprendizagem. Então, se é um desafio presencial, vai ser um grande desafio realmente remoto, né? Então, no remoto, tem que estabelecer rotinas para essa criança, ela tem que ter uma rotina, o horário da sala de aula, o horário que está na sala de aula, vai ter que ter uma pessoa ao lado dela para auxiliar no manejo, né, no manejo do computador, da informática. Tem que usar muito materiais visuais, explorar esse material visual, materiais dinâmicos que ela possa olhar, que ela possa ver, tá certo? Fazer adaptações das provas, é extremamente importante, adaptar as provas dessa criança com TEA, né? E não exigir que ela seja uma criança sem o TEA. Não é? Quer dizer, ela vai ter que levantar, dar uma volta, não querer que ela fique 3 horas, 4 horas numa tela, não, você deixar ela ser autista. Deixa ela ser autista também. Não queira que ela não queira cura. Eu sempre digo isso, ela não vai ser curada, que não é uma doença, é um transtorno, ela vai ser sempre autista. Então, então isso os pais tem que lidar com essa ansiedade. E para nós, professores, a grande dificuldade é lidar com a ansiedade dos pais, que os pais passam essa ansiedade para nós. Eu já trabalhei aqui de pessoa com criança autista, logo no início do curso, e a ansiedade dos pais, querer que a criança não tenha mais autismo, né, passaria para nós, psicólogos da escola. Né? Então, assim, puxa, peraí, então o menino vai ter que melhorar. Então, eu comecei a ver, não, ele não vai melhorar porque ele é autista. Então, como ele vai ter essa questão do TOD, do transtorno opositor desafiador, a gente não pode dizer não para a criança, a gente não pode usar questões autoritárias que a gente usa para outras crianças, para ela também não pode usar. Então, como vamos trabalhar? Então, a questão do remoto é um desafio, tem que ter um auxiliar ao lado dele, né? Ou dela, para trabalhar com o computador, deixar que ele saia, não ser tão rígido, eu acho que deve criar meia hora, e dizer, não, você pode dar uma saída para tomar água, tudo mais, né? Não pode ter essa questão da rigidez com ele, tentar fazer as avaliações adaptadas, né? Adaptadas, e, se possível, um trabalho individual, né? Porque está lá a turminha toda, e em algum momento o AE, né? O AE. Então, é importante, né? Então, tem a Aparecida Patrício de Queimadas, para mim uma grande referência, né? A Helena conhece, é secretária da Educação Inclusiva de Queimadas, foi secretária da Educação Inclusiva de Campina Grande, né? Ela estava fazendo alguns atendimentos online do AE, né? Então, o atendimento individual é extremamente importante nessa fase remota, né? A adaptação de material também é extremamente importante. Leva ele para a turminha, um horário, e tenta trabalhar a escola e individual com a professora do AE no outro horário com essa criança, e tentar adaptar. E se a professora do AE, em diálogo da professora
da sala regular, tentar trabalhar com procedimentos pedagógicos, jogos, né, alguma prática pedagógica acessível para todos. Então, isso pode. O qual é o grande empecilho nosso? A sobrecarga do professor. Né? Você trabalha 2 expedientes, até 3 expedientes. Não trabalha 3 expedientes, chega em casa, trabalha. Né? Então, esse é um grande empecilho. Você trabalha 2 expedientes para ganhar meio emprego, para ganhar meio emprego, né? Com salários baixos. Né? Então, salários baixos, com uma sobrecarga para o professor muito grande, não ter tempo de um diálogo com o professor da sala do AE, é um grande empecilho. Né? Então, tentar adaptar materiais acessíveis, jogos para trabalhar com toda essa turma de forma remota. Isso aí é extremamente importante. Tá certo? Muito obrigada, professor. Maravilhosa a sua explicação. Espero que tenha respondido a sua questão, Rayane. Professora Lenilda, a senhora gostaria de se despedir do pessoal. Espero que vocês tenham gostado do curso, né, do nosso primeiro dia, e que estejam aqui nos próximos dias. Veja se alguém quer fazer alguma questão a mais, se tem alguém. Mais alguma questão, gente? Não? Marileuda, licença, pessoal. Marileuda está com a mãozinha levantada já faz um certo tempo já. Não sei se ela conseguiu, se foi problema de internet. Sim. Não aparece para mim. Desculpe, Marileuda, mas pode falar. Eu também não estava vendo. Perdão, gente, foi sem querer. Eu estou com o celular e o celular deu uma virada quando eu segurei, levantei a mão sem querer. Mas eu quero participar das outras, certo? Ai, Marileuda, que bom Problema que você acontece. está aqui. Prazer, viu? Tê-la aqui conosco. Obrigada, professora Lenilda, nos conhecemos, lembra? Muito, muito feliz por você estar Ok, aqui. ótimo, maravilha. Amei a temática, né, a fala do professor Eduardo. Quero conhecê-lo pessoalmente porque tenho interesse de pesquisar nessa área. Viu, professor? Tá certo, Mas Marileuda. estamos aqui, viu? Vou me Tá ótimo. entrosar mais, conhecer mais a turma, e estamos aqui. Que bom, fico feliz. Mais alguém, gente, quer fazer alguma questão, quer fazer algum comentário? Fiquem à vontade. Se não, a gente vai encerrando, porque foi o horário, né, que a gente estabeleceu. Todas as atividades remotas, elas não podem realmente ser muito longas, né? E eu, por exemplo, também vou dar aula agora também. Então, de minha parte, só agradecer ao professor Eduardo pela honra que ele nos deu, né, de estar participando conosco hoje, de ter feito essa palestra tão importante, tão relevante para todos nós. Obrigada, Eduardo, por você ter aceitado. E também eu agradeço a presença de todos e todas e todes, né? As monitoras também, muito obrigada pelo empenho, pela parceria. E a gente, de hoje a 15, se encontra de novo, né? Eu vou postar atividade síncrona, porque como está lá explicado no plano de curso, para que ninguém fique com dúvida, a gente tem atividades síncronas, que são esses encontros quinzenais, e atividades assíncronas para completar a carga horária lá, que a gente vai certificar com 40 horas. Então, muito obrigada, até terça-feira, a gente vai se comunicando, qualquer dúvida vocês vão colocando, tanto no Classroom como no grupo do WhatsApp, ok? Muito obrigada. E Helena... Só mais uma coisinha, professora, sobre a lista de presença, gente, ficou aqui, coloca aqui no chat, certo, o nome completo, e entre parênteses coloca se é professor, se inscreveu como professor ou como estudante, certo? Que aí a gente vai fazer todo o levantamento dessa frequência, tá bom? Adna não conseguiu voltar mais não, Helena? Professora Adna não aparece aqui para mim. Uhum. Professora, eu estou aqui na reunião.
Ah, tá. Pronto, Adna, porque sua ligação, sua internet caiu naquele momento, você pode se despedir, porque você ficou de fazer esse momento aí com Helena, né? Obrigada. Então, nós gostaríamos de agradecer a participação de cada um de vocês, terem se disponibilizado a participarem desse encontro, cheio de conhecimentos, maravilhoso. Eu não vou ligar a câmera aqui, porque como estou com uma instabilidade, aí fica travando a tela inteira. Acho que travou. Ok. Professor Eduardo, o senhor gostaria... Oi, Acho que o senhor travou. gostaria de falar alguma coisa? Não, nada não. Então, obrigado, então, Lenilda, obrigado a todos, tá certo? Muito obrigado pela atenção, pelo carinho das palavras, né? Muito feliz em rever ex-alunas, ex-alunos aqui presentes, muito feliz, alunos presentes também, atual. Então, muito obrigado, foi um prazer muito grande. Um grande abraço. Professora, seu áudio está desligado. Alguém consegue fazer aquela foto com todo mundo? Não, né? Que Eu sai consigo até 49 pessoas. um monte de quadradinho. puderem, Faz um print, então. se vocês puderem abrir a câmera, quem puder abrir a câmera para que saia na foto. Eu fiz um print. Fez, passa para a gente. Ok. Deu certo, Helena? Deu certo, eu estava só colando aqui no documento para saber se tinha dado certo mesmo. Pronto, obrigada. Tchau, tchau. Obrigado, Até dia. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada, meninas. Obrigada, boa noite. Tchau, professora. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Mirelle. Boa noite. Boa noite, Eduardo. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Parar a gravação agora, professora? Sim, eu esqueci, é importante parar, né? Obrigada.